Abram a Bíblia de vocês na Epístola aos Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. A palavra dessa noite é uma oração do apóstolo Paulo que ele faz para cada um de nós. Assim como ele fez para a igreja de Éfeso, ele faz para cada um de nós. Amém, irmãos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, o seu propósito, a sua própria aprovação, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, sua própria aprovação, que propusera em Cristo de fazer convergir, ou seja, concentrar nele a dispensação, ou seja, todo o direcionamento, da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele digo, no qual fomos também efeitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou seja, a garantia, da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte, vamos falar com Deus. Embora já foi orado aqui, mas é importante que diante da palavra do Senhor, diante da voz desse Deus, nós, cada um de nós, deveremos agora estar totalmente santo como santo Ele é. E para que sejamos santos, esse Deus nos dá a oportunidade de chegarmos até a Ele, chegarmos diante dEle com um coração totalmente contrito, com um coração verdadeiramente arrependido. Seja qual for a sua falta, seja qual for a sua iniquidade, ou seja, o seu pecado, aquele pecado que às vezes você está cometendo ele com uma determinada frequência, dando um nome agora, silenciosamente, para que realmente ninguém tire esse diálogo com você e o próprio Deus, porque Ele já está aqui, Ele está presente aqui nesse lugar. Fale, dando o nome dessa iniquidade, desse pecado para o próprio Deus, porque esse Deus, Ele é rico em misericórdia, esse Deus, Ele é amor, e Ele ama um coração verdadeiramente arrependido. Se arrependa agora, e vamos entrar na presença desse Deus que nos conhece por inteiro. Esse Deus sabe exatamente o que você está pensando aí agora, porque só Ele consegue ler o seu pensamento. Fale com Ele de uma forma baixinha, com uma voz bem
entre você e ele, dando um nome dessas faltas. Senhor, eu pequei porque eu abusei da internet essa semana, Senhor. Senhor, eu fiz coisas, Senhor, aos seus olhos que realmente não são dignas para que o Senhor assista. Fale com ele, vai abrindo o seu coração e dando um nome exatamente nessas falhas. Porque ele está aqui. Ele está aqui querendo que você seja santo como santo ele é. Amém, irmãos? Oh, Pai Celeste, fale, Senhor, fale através do seu Espírito Santo, Senhor. Nos explique, Senhor, sobremaneira, nos explique de uma maneira sobrenatural, Pai, de uma maneira espiritual, para que realmente nós possamos compreender essa oração que Paulo fez para a igreja de Éfeso, como está fazendo para cada um de nós aqui nessa noite, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que a sua palavra, ela é restauradora, a sua palavra é renovadora, a sua palavra, ela quebra grilhões, Senhor, ela arrebenta todas as correntes, ela abre todas as algemas, Senhor, ela nos desaprisiona, Senhor. E é isso, Pai, que nós estamos buscando agora, Senhor, com o coração verdadeiramente contrito, diante da Tua presença, Pai. Nos apresentamos em espírito e em verdade, para ouvir a Sua voz. Fale conosco, Senhor. Fale conosco em tudo aquilo que nós necessitamos mudar, Pai, para a honra e glória do Seu nome. Amém, amém, amém. Irmãos, se existe uma constatação de que realmente nós já pertencemos à família de Deus, está aqui revelada nessa oração que Paulo faz para a igreja de Éfeso, como também para cada um de nós. O tema: nunca se esqueça que você é filho de Deus. Percebe, irmãos, que aqui não é uma colocação comum ser filho de Deus. Nós já explicamos aqui que Deus ele é encontrado em todas, quase todas as religiões, não é? Só que são Deus diferentes do Pai do Senhor Jesus. Olha como o apóstolo, ele inicia essa oração para mim e para você: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse não é o Deus água, não é o Deus natureza, não é o Deus, não é, de estátuas, esse Deus que está aí em diversas religiões. Esse é o Pai do Senhor Jesus, esse é o Pai nosso. Amém, irmãos? É importante a gente compreender esse Deus trino, que nos ama e nos ama de uma maneira indizível. E a prova desse amor está relacionada que antes mesmo, conforme está aqui revelado nessa oração, antes mesmo da fundação do mundo, esse Deus já havia nos escolhido para sermos dele. Percebe a dimensão desse amor? Antes de todas as coisas, antes dele dizer haja luz, você já estava no beneplácito, você já estava na aprovação dele. Não é coincidência, é escolha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu primogênito. O primogênito dele é Jesus. Nós somos filhos por adoção. E quem adota escolhe. Por isso é que você foi escolhido por Ele antes da fundação do mundo. Percebe, irmãos? Compreende a dimensão disso? Vocês já viram aquela imagem de um satélite, não é? Que ele, com os olhos, estou falando satélite, não é? Focado para a Terra,
A imagem que a gente vê como se fosse uma praia, né? Aqueles grãozinhos de areia, que é cada um de nós. É a mesma situação que Deus está olhando agora do céu e vendo você no meio dessa multidão. 7.600.000.000 de habitantes nesse mundo, e Deus escolheu você. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você, e Deus escolheu a todos aqueles que chegam a Ele com um coração sincero, não com um disfarce. A palavra hipocrisia no grego, eu já expliquei aqui por diversas vezes, mas convém repetir. A palavra hipócrita significa, não é, um ato teatral, alguém que está fazendo uma apresentação. E diante da onisciência de Deus, ninguém representa para Ele. Ou é ou não é. Ou você é verdadeiro ou você é falso aos olhos dele. Ainda que Ele tenha nos escolhido, mas compete a nós darmos resposta a essa escolha, para que realmente possamos ser salvos. Porque nós estamos em processo, nós estamos numa caminhada. Ele nos escolheu para ser dele, agora compete a você ou não aceitar. Amém? E você aceita ou não, conforme foi já colocado aqui no início do culto. Se você está ou não fazendo a vontade dele, é fácil negar ele. Com relação ao que foi a abertura, não é? Jesus, quando ele tem o Jesus ressurreto, aquele que desceu, ou melhor, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, ele chega até Pedro e fala por 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro vai responder: sim, Senhor, eu lhe amo. Mas por que essa insistência, Deus? Pedro, você me ama? Ele repete 3 vezes para Pedro, porque foi 3 vezes que Pedro negou a ele. Então vá e apacenta a minha igreja. Esse mesmo Cristo que falou com Pedro, esse mesmo Cristo que está aqui na oração de Paulo, ele está perguntando aí agora se verdadeiramente você o ama. Diante de tudo que você já fez nessa vida, há um tempo, irmãos, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de que realmente nós devemos nos acertar, porque esse Jesus já está voltando e voltando para julgar a cada um de nós. Todos, indistintamente, passará pelo tribunal de Cristo. Nós não podemos negar isso. A Bíblia declara isso de Gênesis e Apocalipse, em especial no Novo Testamento, né? Nós passaremos por esse julgamento. Mas é importante, olha como esse Deus é misericordioso. Ele não está julgando o que você fez, né, no seu passado. Ele vai julgar toda a causa da sua existência. Portanto, diante do teu arrependimento, que você fez aí agora, se cair um raio aqui agora, né, todos estaremos no céu. Mas é importante que daqui a 10, a 15 minutos ou meia hora, a gente continue com esse mesmo amor que nós estamos declarando para Ele agora. Esse Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus conhece a cada um de nós e sabe de que maneira nós estamos comprometidos com Ele. Eu vou usar muito da ilustração do que foi trazido aqui, embora eu não combinei nada com a Kathleen, mas veja como a palavra do Senhor fala, revela. Quando Jesus fala para Pedro por 3 vezes se ele ama realmente ele conhecia Pedro, ele sabe que Pedro amava ele. Ele sabe que Pedro teve um deslize diante da tribulação, diante da provação que ele estava passando naquele instante, diante da fraqueza. Porque se Deus conhece cada um de nós, Ele sabe exatamente que nós somos limitados e que nós somos falhos.
Ele sabe que nós vamos cair, mas também Ele sabe se verdadeiramente você está voltando para Ele com um coração verdadeiro, com atitude, ou melhor, com um espírito, né, de verdade. Amém? Deus está sempre pronto a recompensar aos que atendem o seu chamado. Olha o que diz a palavra no profeta Oséias. Ontem ainda nós falávamos na INC. O meu povo é destruído porque não me conhece. Nesse exato instante, nesse cronos, nesse tempo do homem, não é? 7:50 do dia 25 de outubro de 2020, quantas pessoas que nesse instante estão fechando os olhos, estão morrendo? Muitos estão apenas fechando os olhos e outros estão morrendo eternamente por não conhecer Jesus, que veio nos dar vida e vida em abundância. O meu povo é destruído porque não me conhece. E olha que Jesus fala em Mateus, no capítulo 22, dos versos 4 e 6, diz: o erro de vocês é causado pela sua ignorância das Escrituras e do poder de Deus. Eu sempre falo aqui e gosto de deixar bem explicado. A ignorância, muitas pessoas, né, atribuem que ignorância, quando um vira para o outro e diz, você é um ignorante, isso não é uma ofensa. Isso é um apontamento que essa pessoa está desprovida de conhecimento, ou seja, não tem o discernimento, não tem o conhecimento de determinado assunto. E é o que Mateus está falando aqui, não é? Escrevendo aqui nas falas do Senhor Jesus. O erro de vocês é causado pela sua ignorância das Escrituras, naquilo que nós insistimos aqui. Insistimos todos os instantes que falamos com vocês, leiam a Bíblia Sagrada. Apresentamos no culto passado a transformação que na quantidade que você lê a Bíblia, ela vai te transformar, né? Onde que nós vimos aquela estatística lá, aqueles percentuais, daquelas pessoas que têm o hábito de voltar, de buscar no Senhor o seu caminho diário, não é de domingo a domingo. Ontem ainda falava na INC, batia nessa tecla que nós temos que amar as pessoas, cuidar das pessoas, ensinar as pessoas e discipular as pessoas. Isso é possível na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Quando Jesus voltar, irmãos, Ele vai nos julgar pelo que nós fizemos e também pelo que nós deixamos de fazer. De graça eu estou recebendo, de graça eu tenho que dar. Porque é dando que... Então, isso é o legado de Jesus. Ele nos ama, Ele nos cuida, Ele nos ensina e Ele nos discipula. E Ele espera exatamente essa mesma atitude em cada um de nós, que realmente nós saiamos daqui com um espírito ensinador, com o espírito de quem realmente compreendeu a palavra e está vendo que muitas pessoas que estão aí fora não têm o conhecimento. E conforme o próprio Espírito Santo revela que o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. O meu povo erra porque é ignorante. Essa é a nossa função, essa é a nossa incumbência. Amor, amém, irmãos? Amor. A
criança. Agora, olhando exatamente para aquilo que Jesus fez com aquela criança, né, que nós pregamos há uns domingos atrás, com relação ao comportamento da criança, a pureza da criança, a leveza da criança, né? Nós sabemos que a criança que não aprende a sentar-se, normalmente ela terá dificuldade em andar. Isso é da medicina. Aquele que não se assenta para descansar com Jesus, terá dificuldade no seu caminhar. No mundo tereis aflição. O mundo jaz no maligno. Para que você observe exatamente os atrapalhos desse maligno. Quando você recebeu um convite para vir para cá, quanto ele falou para que você não estivesse aqui hoje? É assim, irmãos. Embora estamos nesse mundo físico, mas nós sofremos a influência do metafísico, ou seja, daquilo que nós não estamos vendo, do sobrenatural. Aqui está sendo travada uma guerra, está sendo travada uma guerra dentro de muitas casas, com relação à palavra do Senhor. Amém? A jornada, irmãos, é longa. Eu sempre falo para vocês que nós estamos numa maratona e não numa corrida de 100 metros. Nós temos que ter resistência, nós temos que ter preparo, nós temos que ter as ferramentas necessárias. Nós devemos, deixar as cargas, deixar os jugos de lado, tirar exatamente as cargas, porque se você tiver com muita carga nessa maratona, você vai tropeçar e cair e não conquistar o reino dos céus. Devemos aprender a sentar com Jesus nos lugares celestiais. Aquele exercício que ontem a gente fez na INC, de fechar os olhos, olhar o trono do Senhor, olhar do lado do trono do Senhor, Jesus. Eu não disse ontem, mas digo agora, que do lado do trono de Jesus tem uma série de troninhos, que são lugares para mim e para vocês, são lugares para os seus. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que já partiram desta, quantas, nós não saberíamos capaz de enumerar, quantas pessoas que partiram destas, que não vão ter a oportunidade de sentar com o Senhor na região celestial, não vai ter a oportunidade de viver com esse Deus eternamente. Quantos ainda inseridos dentro da nossa família que não leva a palavra de Deus a sério? Quantos? Paulo está orando exatamente, para que caia as escamas dos nossos olhos. Percebe que esse Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos para sermos dele irrepreensíveis, juntamente com Jesus. O que é ser irrepreensível? Aquele que não merece nenhuma repreensão. Vamos ter falhas, vamos ter quedas, mas tem essa recorrência constante no Senhor. Não ficar naquela, peco, Deus perdoa, peco, Deus perdoa, peco, Deus perdoa, peco, Deus perdoa, que vai um dia você pecar e você não vai ter nem tempo de se arrepender. E daí é inferno, não tem meio termo. Mas buscar levar uma vida transformada, ser exatamente um crente que se converteu e não que se convenceu. O que tem de crente convencido, irmão,
Tem crente apontando o dedo amanhã, na segunda-feira, para as pessoas, porque ele veio para um culto e a outra pessoa não foi. E às vezes as pessoas que não foi para o culto vai para o céu e ele fica. Não com isso eu estou desobrigando as pessoas de vir ao culto, porque a palavra diz que nós temos que admoestar, ou seja, nós temos que repreender as pessoas que não estão vindo. Amém? Devemos aprender a sentar também aos pés do Senhor Jesus. Devemos aprender a termos uma eterna dependência nele. A vida do crente, irmãos, é cristocêntrica, ou seja, tudo o que eu for fazer tem que estar no centro da vontade desse Deus. Que Paulo vai dizer, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não existe mais eu, existe Cristo, na primeira pessoa, né? Quando você conjuga eu, tu, ele, nós, vós, ele, esses tempos, né? Cristo, eu, tu, ele, nós, vós, ele, deveria ser assim. Amém? A vida do crente é de manter a total entrega, confiança e descanso. Se não estivermos nele, não receberemos a sua graça. Se não estivermos nele, não seremos filhos de Deus. O profeta Isaías diz, em Isaías capítulo 40, na primeira parte do verso 31, ele diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sentar com Jesus, obter na pessoa do Espírito Santo a companhia, buscar a todos os instantes, seja a coisinha mais simples que você for fazer, mais simples que você for fazer, busca no Senhor essa dependência. É isso que Ele espera em cada um de nós, é isso. Quando eu falo para vocês que depois que eu conheci Jesus, eu peguei o meu livre-arbítrio como se fosse um diplominha, né, com aquele cartucho de camurça bonitinho, embalei o meu livre-arbítrio e devolvi para o meu Deus, porque na minha vontade eu só fiz besteira, só. Na nossa vontade nós só fazemos besteira. Cada vez que eu morro com a minha vontade, Cristo cresce em mim, e é necessário que Ele cresça e eu vou me diminuir cada vez que eu deixar de fazer a minha vontade. Consulta esse Deus. Deus, o Senhor está nesse negócio, seja em qualquer área da tua vida, até mesmo em relacionamento. Conversa com esse Deus, senta com Ele nas regiões celestiais, senta aos pés deles. Senhor, isso tem a sua aprovação? O Senhor está dentro dessa situação? Mas pastor, eu não ouço a voz dele. Ouve. Se você sentir uma paz que transpassa a sua compreensão, vai adiante, porque Deus está nesse negócio. Agora, se você sentir qualquer preocupaçãozinha, sai fora. Simples assim. E a paz que ultrapassa a nossa compreensão está associada à vontade de Deus. Amém, irmãos? O cenário aqui, né, nesse contexto, essa carta é mais uma carta que foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. Nesse contexto, Paulo ele está impedido de ir a Éfeso, mas ele envia essa carta, exortando a igreja de Éfeso a glorificar e bendizer a Deus. Bendito seja Deus, não só pelo que Ele fez, mas sim pelo que Ele é. Olha que nós acabamos de cantar. Se Ele fizer, Ele é. Se não fizer, Ele continua sendo Deus.
Aí vem as confirmações, aí depois as pessoas falam, Deus fala. Não tem nada combinado aqui. Eu não sei o que ela vai falar, ela não sabe o que eu vou falar, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Não sabe nem louvor que vamos tocar. Na verdade, eu só peço um louvor para ela, que foi exatamente esse último que foi tocado aqui, que, né, eu não sou mais escravo. Glória a Deus. Você pode levantar a mão e dizer, eu não sou mais escravo? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Pai, pela sua onisciência, Senhor. Obrigado pela sua, onipresença, porque o Senhor já nos toca, o Senhor já demonstra que o Senhor está aqui. Obrigado, Pai, pela sua onipotência, Deus, pela sua infinita misericórdia, Senhor, e seu infinito amor, porque a palavra diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, que a Escritura também nos confirma, é que nós estamos agora diante de uma herança imarcessível, que significa interminável. Essa herança que Deus reservou para cada um de nós, que está reservada para cada um de nós, é interminável. Imarcessível significa interminável, incorruptível. Nós somos corruptos, mas a nossa herança não é. O que Deus nos reserva, não é. Oh, glória! Ainda não estamos no céu, mas a nossa vocação já é celestial. Porque se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou seguindo exatamente os passos do Senhor Jesus, eu já estou pisando na eternidade. Eu já estou no reino celestial. Ainda que eu não morri, mas eu já estou vivendo essa realidade. Não sou mais eu quem vivo, Paulo falando, que é assim que nós, conforme ele mesmo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. As nossas atitudes aqui na terra nos qualificam a essas recompensas, a essas heranças. Nós somos recipientes, ou seja, vasos, de toda sorte e bênção espiritual. O grande propósito desta oração, quando nós meditamos sobre essa oração de Paulo, ela mostra para os crentes de Éfeso, como também para cada um de nós nessa noite, que antes nós pertencíamos a outra família, ou seja, a Satanás e o mundo do pecado. Antes, lembra que você teve esse minutinho aí de arrependimento com o Senhor? Você está limpo. Compete agora você querer seguir nesse mundo de Satanás ou na região celestial. É tua escolha. É tua escolha. Deuteronômio, quando Deus ele está falando com Moisés, para que Moisés fala com o povo, ele diz, coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham. Glória a Deus. Fizeram o dever de casa. Ao meditarmos nos versos dessa oração, nós encontramos promessas que já se cumpriram em nossas vidas por já estarmos unidos com Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Primeira promessa. Irmãos, nós já recebemos toda sorte de bênçãos espirituais e fomos escolhidos pelo Pai. Verso 3 ao verso 6. Percebe, irmãos, que aqui, se nós analisarmos profundamente, a conjugação do verbo é um verbo no passado. No passado,
O Senhor nos escolheu. Escolheu é um verbo passado. Essa escolha já foi promovida. Nós já somos filhos de Deus. Toda sorte de bênçãos espirituais. Estas são as melhores bênçãos que alguém pode ganhar. E nós já estamos abençoados para sempre. Não importa a maneira que você chegou aqui, importa a maneira que você está aqui e agora. A maneira que você está aqui e agora, né? A maneira que você for conduzir a sua vida a partir de hoje, a partir desse instante, que verdadeiramente você falou com esse Deus, colocando ali todas as suas mazelas, todos os seus pecados, todas as suas iniquidades aos pés da cruz, entregou todo esse fardo que você chegou até aqui, mas você deu isso tudo para Jesus. Essa bênção das regiões celestiais é para cada um de nós e para sempre. Ninguém tira isso mais de você. Só você joga fora. Entende? Deus já nos deu amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Esse é o maior amor de Deus demonstrado para cada um de nós. E Paulo ele está mostrando nessa oração que além desse presente maior que nós temos, que é Cristo Jesus, Ele está nos revelando que nós já estávamos no beneplácito de Deus, na aprovação desse Deus, por ter sido escolhido antes da fundação do mundo, antes que existisse todas as coisas, irmãos. Antes que esse Deus, dissesse, haja luz, Ele falou, eu quero você, Léo. Antes que esse Deus dissesse, haja luz, eu quero a cada um destes. Deus já nos deu amor, alegria, paz, fé, esperança, nos deu o seu único Filho, nos deu o seu Espírito, porque se você não tivesse o Espírito de Deus, você não estaria compreendendo essas palavras. Nós só conseguimos compreender as coisas do alto através da pessoa do Espírito Santo. É Ele que está falando aí agora dentro do teu coração. É Ele que falou para que realmente você entregasse todas as suas mazelas. A palavra diz que antes de abrirmos a nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. E o Espírito Santo ora, intercede por nós, porque também nós não sabemos orar como convém. Quem tem as bênçãos espirituais também terá as bênçãos materiais. A palavra diz, Mateus, no capítulo 6, verso 33, mas buscai primeiro, olha a ordem das coisas, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui ele está discorrendo sobre que você não tenha necessidade de ficar preocupado com comida, com bebida, com o que você tem que vestir, enfim, com as coisas materiais. Mas busque em primeiro lugar, esqueça essas coisas, essas coisas vão entrar dentro do processo natural, a partir do momento que você colocar em primeiro lugar Deus e o seu reino, a sua justiça, que o resto é consequência. Amém? Ele nos escolheu para Ele mesmo antes da fundação do mundo. Eu quero, irmãos, que você saia daqui nessa noite convencido disso. Eu quero que você realmente dimensione essa escolha. Você é um privilegiado.
Você que verdadeiramente já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, confia nele, né? Entregue o seu caminho para o Senhor. A Bíblia está falando aqui no Salmo, o salmista está dizendo aqui, entregue a sua vida para Jesus, confia nele que ele tudo fará. Se você já fez isso, não é? Você é um privilegiado. Quando eu estava falando, né, que do dia, da hora que muitas pessoas estão fechando os seus olhos, aqueles que verdadeiramente colocaram a vida na mão do Senhor, têm em Jesus o seu único e verdadeiro Salvador, dorme nesse instante, e dorme com a certeza das bênçãos celestiais, dorme com a certeza da glória de Deus, de estar na glória de Deus, ou seja, de estar nos céus. Nós recebemos o selo de propriedade de Deus. Se você conseguisse olhar agora para dentro do teu ser, você vai ver o Espírito Santo residindo dentro de você. Você já está selado com o Espírito. O Espírito Santo já mora dentro de você. Somos filhos de Deus. E Ele mesmo nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis, ou seja, corretos, perante Ele em amor. Irmãos, Deus nos escolheu em Cristo para um propósito eterno, que já está acontecendo e nunca mais cessará. A partir do momento que você, com sinceridade, conforme eu falei, sem hipocrisia, se realmente você conversou com esse Deus, colocando todas as suas mazelas para Ele, se livrou de todo esse trapo de imundície, se livrou de toda essa promiscuidade, pornografia, enfim, tudo que realmente desagrada a esse Deus. Você, além de ser um privilegiado, você já é produto de uma escolha que nunca cessará. Deus nos predestinou e nos escolheu como filho para sermos irmãos de Jesus Cristo, como crentes reconciliados e adotados. Devemos louvar a Deus por esta graça imerecida. Graça significa favor imerecido. Devemos louvar a Deus por sua gloriosa graça. Olha que Pedro, não é? Que negou a Jesus 3 vezes, mas depois, pelo discernimento, pelo dom do discernimento, compreendeu que Cristo é o próprio Deus, retomou a sua escolha, escolheu permanecer em Cristo. Esse Pedro escreve na sua carta, 1 Pedro capítulo 1, verso 2, eleitos, ou seja, escolhidos, segundo a presciência de Deus. Mais uma vez a confirmação com relação a essa escolha antes da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, verso 2, pela presciência, esse Deus já sabia, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Essa aspersão do sangue de Jesus Cristo é o sangue que nos lava de toda a imundície, é o sangue que nos purifica. Amém, irmãos? Romanos, no capítulo 8, verso 29, também fazendo essa ratificação, fazendo essa confirmação. Pois os que conheceu por antecipação, também nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, ou seja, semelhança de Jesus, irrepreensíveis com Ele, não é?
a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Cristo é o nosso irmão mais velho. Amém. Segunda promessa: somos redimidos pelo Filho. O sangue de Cristo nos comprou. Esse sangue nos lava de toda iniquidade, nos dá a redenção, nos dá a libertação e nos dá a absolvição. Quebrou grilhões. Não sou mais prisioneiro do diabo. Não sou mais marionete na mão do diabo. Ao contrário, a minha vida a Cristo pertence. Eu não sou mais escravo. Não sou mais escravo do medo. Eu não tenho mais síndrome de pânico. Eu tenho Jesus. A minha vida é cristocêntrica. Eu me assento com Jesus nas regiões celestiais quando os problemas me alcançam. Eu me assento aos pés de Cristo quando vem na minha vida provações, tribulações. Eu me assento até nos pés de Cristo quando chega em mim tentação. A provação e a tribulação é de Deus e a tentação é do diabo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não tenho mais solidão. Eu não tenho mais depressão. A minha mente, ela está ocupada. A minha mente é cristocêntrica. Não tem lugar para mim valorizar o meu superego. Ao contrário. Não tem lugar para que haja uma comiseração, ou seja, uma autopiedade minha. O Espírito Santo me garante que eu sou selado, que eu fui adquirido por Jesus. Percebe, irmãos? Percebe que as coisas vão caindo por terra? Claro. Tem pessoas que não vão ter esse nível de compreensão, não pode largar o tratamento psiquiátrico, psicológico, mas se encha de Cristo, por favor, se encha de Cristo. No seminário teológico eu aprendi de uma matéria chamada psicologia pastoral. As pessoas, só para que vocês tenham noção, estatisticamente falando, as pessoas que têm Cristo, elas têm um nível de recuperação, seja qualquer que seja o problema, de 70% maior do que uma pessoa que está com a mente vazia. Que dirá uma doença, que ela atinge o meu interior, atinge o meu pensamento. Se eu me preencher, se eu der vazão exatamente para esse Espírito Santo que está dentro de mim, Senhor, toma todo o meu ser, me esvazia de tudo que não presta e me encha por completo com o seu poder. Espírito Santo, a palavra Espírito no grego, ela é traduzida como pneuma, e no hebraico é traduzido como ruah, que significa ar. Uma das formas que a Bíblia declara, revela que o Espírito Santo é um ar impetuoso. Que esse ar impetuoso entre agora dentro de cada um de vocês, tomando a proporção necessária para que haja um pleno restabelecimento da tua mente, do teu físico, para a honra e glória desse Deus, o glorioso. Eu não sou mais escravo das drogas. Eu não sou mais escravo das bebidas. A palavra diz, em Efésios capítulo 5, verso 18, que nós temos que se embriagar com o Espírito Santo de Deus. Substitua todas essas coisas com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Ele é o Paracleto, essa é a definição dele.
né? Ele é o seu auxiliador, Ele é o seu professor, Ele é o seu advogado, Ele é o seu conselheiro. Oh, glorioso! Eu não sou mais escravo da prostituição, da promiscuidade, da sexualidade exacerbada, não é? Sem limite. Eu não sou mais escravo dos vícios, jogos, pornografia, hedonismo. Tem pessoas, irmãos, que não podem se olhar no espelho que... Tem criança aqui? Goza. Não tem outro adjetivo. De tanto que ela se gosta. O prazer é o ponto alto da vida dela. Ela não pensa em outra coisa a não ser prazer. A filosofia chama isso de hedonismo, um culto exagerado. Eu tenho que renovar os meus valores com Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que até a minha língua ela é modificada. Eu não uso mais de palavras torpes. Isso tudo vai saindo. Naquilo que eu falei para vocês, que num determinado momento na minha vida, Chitãozinho, Chororó, essas coisas todas saiu na urina. Eu nem percebi. Escolhas que eu fazia, dando a maior vazão para esse mundo, buscando o meu bel prazer, traindo a minha mulher. Eu não sou mais escravo da prostituição, dos vícios de jogos. Eu particularmente joguei fortuna. Vocês sabem do meu testemunho. Eu não sou mais escravo do jogo. Eu não sou mais escravo de adorar a outros deuses, a não ser o único eu sou da nossa vida. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O sangue de Jesus liquida, acaba com todos os nossos pecados, irmãos. Não merecemos, mas pela graça e misericórdia de Deus, o sangue nos justifica junto ao Pai. Foi Cristo quem morreu na cruz, e não eu e nem você. Embora nós estávamos lá, através da representatividade dos nossos pecados, nós estávamos na cruz quando Jesus foi para a cruz. Se nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, nós estávamos lá. Percebe, irmãos? Mas Ele morreu para exterminar, para remir o pecado que estava sobre nós. Porque os pecados que estavam sobre nós, caiu sobre Ele. Nós não tínhamos condições de suportar o que Ele suportou. Ele se fez pecado no nosso lugar. Ele é imaculado. Ele nunca pecou. Ele nunca teve pecado. Ele só se fez pecado por mim e por cada um de vocês. Oh, glorioso! Somos herança de Cristo, como Ele é a nossa herança, para louvar e glorificar o nosso Deus e Pai. Essa oração de Paulo, vocês percebem que eu falei até quase sem respirar, porque foi assim exatamente que Paulo orou para essa igreja de Éfeso. Eu não sei na sua tradução, mas na minha tradução não tem nem vírgula. Não tem nem os capítulos, não é? Eu iniciei no 3 e parei no 14, não tem palavras maiúsculas, é tudo minúscula, porque ele falou exatamente de uma forma tão consciente, de uma forma tão convicta de que não é mais ele que vive, sim Cristo que vive nele.
passando através dessa oração, revelando para mim e para você esse mesmo sentimento. Amém? Através do beneplácito, ou seja, da concordância, da aprovação, através do aprove, ou seja, da satisfação e agrado desse Deus. Esse Deus, ele tem um propósito na nossa vida, e esse propósito é que realmente nós devemos buscar a plenitude dele, para que os dons que ele já nos deu, que já está em nós possamos utilizar isso para o corpo, para a igreja. Eu sempre falo isso aqui, se você ainda não tem o domínio dos dons que você possui, que esse Deus já te deu, não para você, mas sim para ser utilizado na igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando só nesse recinto, eu estou falando da igreja lá fora, porque a tradução de igreja é chamado para fora. Eclésia no grego significa chamar para fora. É aquilo que você vai ser segunda, é aquilo que você vai ser terça, é aquilo que você vai ser quarta, quinta e sexta. Que esse Deus espera que você ame as pessoas, cuidem das pessoas, ensinem as pessoas e discipulem as pessoas, iniciando pela sua casa. Isso não é função só de pastor que fica atrás do púlpito, não, porque vocês são sacerdotes reais. Vocês têm um rebanho para cuidar. Está pensando que é só comer? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas 4:4. Ele já veio, irmãos. Ele já veio. Ele já veio e já está voltando. Cristo é a fonte de toda a bênção. Cristo é o Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Ela não existe sem a sua direção, sem a sua orientação. E a terceira promessa? Já somos selados pelo Espírito Santo, glória a Deus. Selados com o Espírito da promessa, versos 13 e 14. Tendo nele também crido, foste selado. É o que Paulo está falando nessa oração. O Espírito Santo é o próprio selo. Sua presença nos garante a nossa salvação. Jesus Cristo nos comprou para si mesmo e nos deu o Espírito Santo como garantia desta libertação, absolvição, desta salvação. A proclamação do Evangelho não é mera transferência de informações, não. É por meio dela que o Espírito gera fé, convence, consola e instrui. Quando eu digo que você tem que ser o crente da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira e da sexta-feira, você está recebendo agora de graça uma palavra, né, que Deus, através do seu Espírito Santo, está te trazendo a compreensão. Se isso está te trazendo refrigério para a alma, se isso está te mostrando que realmente os grilhões, as algemas que te aprisionavam até aqui não te aprisionam mais, Ele está querendo que realmente você faça isso e transfira para outras pessoas. Nós viemos nesse mundo com incumbência, irmãos. Uma é amar Deus sobre todas as coisas, e a outra é pescar vidas para o Senhor Jesus. O primeiro louvor, ou o segundo louvor que nós cantamos nessa noite foi alguma coisa relacionada à rede, não é? Essa rede que Deus disponibiliza para cada um de nós é para pescar homens e não peixes. Eles eram pescadores, mas Jesus transformou seus discípulos em pescadores de homens. E é assim que Ele quer em cada um de nós. A herança guardada consolida-se na fé do crente em Jesus, na sua renúncia das coisas do mundo. O Espírito Santo
sela os crentes como filho de Deus e herdeiros do céu. Concluindo, a palavra diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que você tem colocado dentro do teu coração? O que você tem extraído dentro do teu coração? Volta e meia nós estamos falando aqui que nós temos que fazer uma faxina, né? Que eu mostro de uma maneira para vocês alegórica, né? Que o nosso coração é aqueles arquivão que tem nas repartições públicas, né? Aqueles arquivão cinza, verde, uns gavetão, cheio de pasta. É assim seu coração. Abra cada uma dessa pasta e veja quanta coisa que está entulhada lá dentro, quanta mazela, quanta sujeira que ainda existe lá dentro. Tira isso tudo. A palavra diz que é do coração que vem as piores coisas. Então faz uma faxina nesse coração. Peça para que realmente o Senhor substitua o seu coração, retire esse coração de pedra e te coloque um coração de carne, sensível a aprender e aplicar a sua palavra. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, isso tudo aconteceu, pois foi o Senhor que nos escolheu. Glória a Deus. Olha o que ele fala no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Foi Cristo Jesus que nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19. Jesus nos amou primeiro para estas santas primícias, ou seja, para que realmente a gente tenha essa gratidão e o coloque em primeiro lugar nas nossas escolhas. Escolha Cristo, irmãos, escolha Cristo. Escolha sempre Cristo, em qualquer área da tua vida. Consulte se Cristo Jesus, Ele está no quarto do seu prazer. Consulta se Jesus está na sala onde que você convoca os seus amigos. Veja se realmente Jesus está no escritório das suas decisões. Convoque Jesus. Jesus, eu quero acertar, Jesus. Jesus, eu quero fazer tudo o que lhe agrada. Eu não quero ser mais esse crente vacilão, um dia sim, outro dia não. Ao contrário, eu quero ser digno, e eu compreendo que ser digno é que eu equilibro numa balança tudo aquilo que eu for empreender. Se realmente existir equilíbrio nisso tudo que eu estou fazendo, eu estou também fazendo a sua vontade, Pai. Oh, glorioso Deus, glorioso Deus. Paulo, ele escreve para a igreja de todos os tempos: bendito o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Olha o verbo, já tem abençoado, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Já pertencemos à família de Deus. Somos a igreja de Cristo Jesus. Envolva-se, irmãos, na sua igreja. Sujeite-se a Jesus e na sua igreja. Glorifique Jesus por tudo o que Ele é e também pelo que já somos nele. Quer agradar o Pai? Reconheça e imite o Filho. A palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 5, verso 11 e 12, diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho.
Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oração. Obrigado, Pai, porque através de que Paulo orou para a igreja de Éfeso, Senhor, como também para cada um nessa noite, derruba, Senhor, as escamas dos nossos olhos e clarifica, Senhor, que verdadeiramente já somos seu filho. Obrigado, Pai. Obrigado e ao mesmo tempo, perdão, Senhor, por todas as escolhas erradas que nós fizemos até aqui, Senhor. Queremos, Pai, a partir desse instante, Senhor, nos comprometermos com a sua verdade, essa verdade que transforma, essa verdade que liberta. Bendito seja o Senhor Deus, o Pai do Senhor Jesus e o Pai nosso. A Ti, Senhor, este culto. A Ti, Senhor, toda a gratidão. No nome do Seu Filho, Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.